Olá, caro aluno, cara aluna, sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir de agora você acompanha a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela é direcionada àqueles alunos que estão matriculados na terceira série do ensino médio. E nesta videoaula nós iremos tratar da seguinte temática: cidadania. Nós já tivemos algumas videoaulas em que esse tema ele foi mencionado, inclusive um tema muito pertinente na área da sociologia e principalmente na área da ciência política. Só que esta nossa videoaula, ela tem um diferencial. Ela é uma videoaula que vai estar dedicada a trabalhar algumas questões justamente para os alunos do terceiro ano do ensino médio que brevemente estarão se submetendo ao Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Então, para nós refletirmos, para nós compreendermos essa temática da cidadania, que acaba envolvendo várias questões na sociedade, nós iremos trabalhar ao longo desta videoaula 3 questões que acabam envolvendo esse tema. Mas antes de eu começar a apresentar as questões e começar a gabaritar, para vocês poderem observar, são questões retiradas de provas do Enem já realizadas. Vamos primeiramente refletir o significado da palavra cidadania. O conceito de cidadania que nós temos hoje, ele é um conceito antigo. Mas quando eu digo que se trata de um conceito antigo, eu também não estou querendo afirmar que seja um conceito, digamos assim, desatualizado. A ideia da cidadania, ela surgiu lá na antiguidade, principalmente na Grécia, na polis grega. O significado da palavra polis é justamente cidade. Cidadania deriva de cidade. Então prestem bem atenção, eu estou tratando de cidade. Cidade é algo coletivo, é algo social. É algo que envolve, digamos assim, um número considerável, expressivo de pessoas. Ser cidadão não é tratar da individualidade, não é olhar exclusivamente para uma pessoa. A ideia da cidadania, ela acaba refletindo o quanto que a minha individualidade possui uma responsabilidade com o todo. A sociedade, ela só é harmônica, equilibrada, a partir do momento que cada um cumpre com seu papel. É claro que se nós pararmos para observar, a sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito à sua organização jurídica, em relação àquilo que corresponde como sendo os nossos direitos, nós vamos perceber direitos no nosso país que são direitos individuais. Mas esses direitos individuais, eles não cancelam o exercício da cidadania. Quando que eu ativo os meus direitos individuais? Quando eu estou sendo lesado, prejudicado, quando o meu direito ele está sendo desrespeitado numa situação específica. Por exemplo, alguém me faz de prisioneiro, me mantém em cativeiro. Quem faz isso está limitando, está me restringindo de usufruir o meu direito de ir e vir, que é o direito de locomoção. De eu vir gravar essa aula, de eu ir para minha casa, de eu ir para a escola que eu trabalho, de eu frequentar os lugares que eu tenho o hábito de frequentar. Alguém que me mantém em cativeiro está me privando justamente disso. Então, nesse momento, eu tenho um direito individual, que é o mesmo direito que todos vocês têm, mas não quer dizer que necessariamente todas as pessoas estão na mesma condição prisional, de cativeiro que eu me encontro, Então nós temos que ter essa percepção. É diferente, por exemplo, da saúde, que é um direito social. É um direito que faz referência a todos. E todos os dias, principalmente pelos meios de comunicação, nós temos as informações
de pessoas nas filas dos hospitais, hospitais sem a infraestrutura e sem os recursos humanos necessários para poder oferecer um atendimento de qualidade e um atendimento humanizado para as pessoas que buscam o serviço em saúde. Então prestem bem atenção. Nesse caso, a saúde enquanto um direito social, ela está atingindo a coletividade quando o seu serviço, quando a sua operacionalização não ocorre da maneira adequada, não ocorre da maneira devida. Feita essa introdução, vamos para a nossa primeira questão, que estava no Enem do ano de 2019. Vou fazer a leitura do enunciado de uma forma bem pausada e acompanhem com bastante atenção. A comunidade de Mumbuca, em Minas Gerais, tem uma organização coletiva de tal forma expressiva que coopera para o abastecimento de mantimentos da cidade do Jequitinhonha, o que pode ser atestado pela feira aos sábados. Em Campinho da Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local encanta os frequentadores do litoral sul do estado, além do restaurante Quilombola, que atende aos turistas. Então prestem bem atenção. O enunciado ele está tratando de quê? Quando faz referência à comunidade de Mumbuca, tem essa expressão, visualizem, organização coletiva. Então, ser cidadão é isso. É organizar-se, é ter um empoderamento. Isso é uma das condições da cidadania. Então, a questão ela está chamando a atenção para iniciativas das pessoas, né, em se organizarem. No caso, o que está sendo tratado na questão está vinculado justamente a iniciativa em relação a trabalho, em geração a uma renda e que, obviamente, venham a beneficiar essas pessoas e as suas respectivas famílias. Vamos avançar agora, vamos no comando da questão e nós temos assim, no texto, as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de quilombo visam garantir, letra A, perdão de dívidas fiscais, B, reserva de mercado local, C, inserção econômica regional, letra D, protecionismo comercial tarifário e letra E, benefícios assistenciais públicos. Ou seja, quando nós falamos dos quilombos e quando nós retroagimos no passado devido à escravidão existente no nosso país, os quilombos eles refletiam justamente aqueles lugares, aqueles espaços, né, principalmente de difícil acesso, em que os negros eles acabavam se refugiando e que historicamente também até se organizaram no sentido de lutar contra a escravidão. Com base nessa observação, vamos visualizar qual a alternativa correta. Está expressa na letra C, inserção econômica regional, né? Então, a questão do Enem de 2019, ela aborda justamente essa situação, né, de inclusão, né, produtiva dessas pessoas, principalmente das minorias que acabam ficando excluídas no que diz respeito à sua inserção de maneira formal no mercado de trabalho. Vamos a mais uma questão, também do Enem de 2019. Vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância, ao afirmar pela primeira vez, em escala planetária, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva. Pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. Ou seja, a Declaração de Direitos Humanos, ela acaba reconhecendo a diversidade cultural e a diversidade de pessoas, porque quer queira, quer não, o indivíduo ele é determinado pelas condições sociais na qual ela está,
ele se encontra, aliás, e nós sabemos que socialmente há muitas diferenças entre nós. Mas que não há, digamos assim, pessoas melhores do que outras. A pessoa humana, com o perfil que ela apresenta, precisa ser respeitada, né? Então, basicamente, toda a redação da Declaração Universal de Direitos Humanos está voltada a isso. Vamos ao comando da questão. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais a possibilitar letra A, superação da soberania estatal, B, defesa dos grupos vulneráveis, C, redução da truculência belicista, D, impunidade dos atos criminosos e letra E, inibição dos choques civilizacionais. Vamos verificar a resposta correta e justificar? Resposta correta expressa na letra B, defesa dos grupos vulneráveis. Infelizmente, parcelas da sociedade, comunidade LGBTQIA+, as pessoas sem teto, quem está em situação de rua, mulheres, negros, indígenas, enfim, cada país com a sua realidade, há a sua demanda de excluídos, né? E essas pessoas excluídas, assim, existem por conta das formas de desigualdade social que podem ser verificadas no contexto na qual elas se inserem. Vamos agora para a nossa terceira e última questão do Enem, também uma questão do ano de 2019. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Ou seja, o enunciado da questão trata justamente de intolerância religiosa, né? Isso tem a ver com a cidadania? Sem sombra de dúvidas. O Brasil, ele garante a questão da liberdade religiosa. Então, cada pessoa pode exercer o seu credo. Vamos ao comando da questão? Visualizar? As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? Letra A. Asseguram as expressões multiculturais. B. Promovem a diversidade de etnias. C. Falseiam os dogmas teológicos. Letra D. Estimulam os rituais sincréticos. E letra E. Restringem a liberdade de credo. Vamos visualizar? A resposta certa está expressa na letra E. Restringem a liberdade de credo, aliás. Ou seja, alguns cidadãos, infelizmente, né, de uma maneira discriminatória, acabam rejeitando essas religiões de matriz africana, né? Então, quando nós tratamos de cidadania, nós estamos tratando do exercício de direitos e deveres, observando essas diferenças existentes na sociedade. Espero ter contribuído com o seu aprendizado e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.